Polo Sul. Não? Sim. Já se perguntou o que tudo isso quer dizer? Oh, não. O que quer dizer o quê? Isso, quero dizer. Por que razão estamos aqui? Qual a razão? Qual o lugar que ocupamos na ordem das coisas? Fazemos parte de um grande plano ou... Nós estamos aqui para ficar com as penas congeladas, comer gororoba e assistir o... Agora ligue só. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o Simple Past, que são os verbos no passado na língua inglesa, ok? Eu vou começar contando uma historinha. Eu gosto muito de iniciar, às vezes, contando uma historinha. Chega a ser até uma historinha meio divertida, vocês vão gostar também. O título é Yesterday, tá bom? Yesterday. Então, vamos lá. Yesterday was one of those days. I washed my face, but the water was too cold. I brushed my teeth, but the toothbrush was too old. I walked to the bus stop at 8 o'clock. Então eu vou falar rapidinho essa parte para que vocês consigam entender essa parte da história, tá bom? Então olha só, ele usa a expressão yesterday was one of those days. É uma expressão que eles utilizam quando teve um dia daqueles. Então, for example, today I was one of those days. Significa, hoje eu tive um dia daqueles. How was your day? Como foi o seu dia? My day was one of those days. Então, meu dia foi um daqueles. Então, é uma expressão que eles utilizam, tá? Aí ele fala, né? I washed my face. I washed my face. Eu lavei o meu rosto. But the water, a água, was too cold. A água estava muito fria. I brushed my teeth, né? Eu escovei os meus dentes. But, repara, ele sempre usa o but. Como ele coloca ali? The toothbrush, a escova de dente, toothbrush, was too old. Era muito velha. Estava muito velha. I walked to the bus stop at 8 o'clock. E eu andei, eu caminhei até a parada de ônibus, né? Até as 8 horas. Ali no bus stop, it started to rain. Começou a chover. E ele fala o seguinte: Then it started to rain. It rained for an hour. E choveu por 1 hora. I stayed there until 9 o'clock. E ele ficou lá esperando, tá? Until 9 o'clock. Ele ficou esperando o ônibus lá até as 9. Finalmente, the bus arrived. Finally, né? The bus finally arrived. Até que o ônibus chegou. Aí ele fala o seguinte: when he come in the bus. Então assim, quando ele entrou no ônibus, but somebody pushed me. Push, muita gente acha que é puxar, tá? Mas na verdade é empurrar. Então ele fala o seguinte: somebody, alguém, pushed me, tá? Ele fala bem rapidinho o verbo pushed no passado. Everybody laughed at me, tá? Quando ele foi empurrado, todo mundo riu dele. Everybody laughed. Laugh é o verbo rir e no passado laughed at me. Laughed
at me. Porque esse at, ele é tão falado rapidinho que não dá para ser ouvido. Então, everybody laughed at me, ok? A big guy, que o adjetivo big e o noun, que no caso substantivo guy, termina com a letra G. Letra G. Então, quando nós falamos uma coisa que tem, vamos dizer, o mesmo som, juntamos o som. Então, vai ficar a big guy, smoked. Smoked é o verbo fumar, fumou, né? Então, quer dizer que o grandão lá fumou perto dele. Que viagem é essa, velho? Tá bom? Então, ele fala assim, a big guy smoked. No caso, a cigar, que é o cigarro, near me. Ok? Coitado, que dia. E aí ele continua ainda. I opened the window, tá? I opened the window, tá? Nesse caso, gente, o verbo opened, tá? Você escreve opened, mas se fala opened, tá bom? Não é pronunciado, é chamado de silent letter, tá bom? Que são letras silenciosas. Elas estão ali, porém não são pronunciadas, ok? Closed immediately, tá bom? I arrived late. Eu cheguei tarde, tá? Então, arrived late at school. School, que é escola. Olha ali na porta. No class today. Sem aulas hoje. Because he remembered it was a holiday. Porque ele lembrou, then, como ele utiliza, então eu me lembrei que era feriado. Então ele utiliza isso aí para falar que ele tinha esquecido que era feriado e por isso no class today. Nesse texto é utilizado muito o simple past, tá? Então, por exemplo, temos wash, que se torna washed, brush, que se torna brushed, walk, que se torna walked. Ó, vou dar uma dica sobre verbos que terminam com letra K e elas vão pro passado. Ele vai ter um somzinho de T de tatu. Walked, tá bom? Start, que é o verbo começar, started. Ran, que é o verbo chover, ran. Stay, que é o verbo ficar, stayed. Arrive, que é o verbo chegar, arrived. Ok? Push, que não é o verbo puxar e sim o verbo empurrar, pushed. Laugh, nada a ver, né? Olha a escrita de laugh. Laugh é rir, gargalhar, tá bom? Então, laugh fica laughed at me. Olha só como ele fala ali. Laughed at me. Tá? Eu tô aproveitando, além de ensinar um pouquinho a questão do grammar, né? Vamos utilizar também um pouquinho do pronunciation here. É bom também. Como eu falei, big guy, smoke é o verbo fumar. Termina com letra K, smoked, tá? Ok? Left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. Vamos lá. Opened. Não tem ali o som, né? No caso, opened. Teacher, why? Because it's vamos dizer, a silent letter. In English, we say silent letter. Em inglês, nós chamamos de letras silenciosas. Tem muitas em inglês, tá? E se vocês procurarem alguns vídeos sobre, vocês vão encontrar muitas outras, tá bom? Close, fechar, closed. Mas como ele fala closed it, aí juntando closed, tá bom? Outra coisa também que é uma dúvida. Sabe o verbo close, que é o verbo fechar? É o mesmo que você fala para falar sobre o substantivo roupas em inglês. Roupas em inglês é clothes. É mesmo! Arrived, chegar.
tá? Mas no caso, chegou, porque o verbo foi pro passado. E remember é se lembrar, tá? Ai, teacher, I have a doubt about remember and remind. Se você tem uma dúvida entre remember and remind significa recordar. E remember, no caso, é se lembrar. Então, além de usar a aula como simple past, vamos utilizar também para umas outras utilidades. Agora sim, eu vou entrar realmente no foco, que é a questão da regra. Então, olha só, o que é o simple past? Não sei. Simple past, tá? Nós utilizamos quando queremos nos referir a algo que ocorreu em um passado determinado. Então, ele sempre vai estar ali acompanhado de um advérbio de passado, que depois eu vou passar aqui para vocês alguns, tá bom? Mas, outra coisa que eu quero falar para vocês, que o simple past, ele é dividido em duas formas, regular verbs and irregular verbs, que no caso são os verbos regulares e irregulares. Só que na aula de hoje eu vou trabalhar somente os verbos regulares, que são aqueles verbos que seguem uma regra que termina com ed. Não exatamente somente o ed, tá? Então, os verbos regulares, eles vão terminar com ed, ied e d. Então, vamos logo para que vocês entendam. Eu deixei até aqui alguns verbos que são retirados do próprio texto, mas vamos mais para frente para não perder tanto tempo. Então, olha só, como a regra geral, você vai acrescentar ed no final do verbo, tá? Você vai acrescentar. Então, start, started, ran, ran, push, pushed, laugh, laughed, smoke, smoked, open, opened, remember, remembered. Então, nesse caso, como regra geral, você vai acrescentar ed no final do verbo. Há algumas particularidades. Quais são essas particularidades? Vocês têm que prestar atenção se o verbo termina com y precedido de uma consoante. O que seria precedido? Não sei! Precedido, pessoal, é que vem antes. Então, por exemplo, se o meu y vem precedido de uma consoante. Olha o exemplo aqui, study, que é o verbo estudar, ele vem precedido com uma consoante, que no caso é a letra D, certo? Carry, que é o verbo carregar, ele vem precedido com a letra R. Try, que é o verbo confiar, a mesma coisa. Hurry, que é o verbo correr, a mesma coisa. E cry, que é o verbo chorar, a mesma coisa. No passado, como que eles vão ficar? Study, studied. Carry, carried. Try, tried. Hurry, hurried. Cry, cried. Cried, você escuta tanto em música? Nossa, como eu já ouvi. Deixei uns exemplos aqui para vocês, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. I studied a lot of yesterday. Eu estudei muito ontem. I carried a heavy bag for my mom. Eu carreguei uma mala pesada para minha mãe. She hurried so fast I didn't see her. Ela correu tão rápido que eu não a vi. Ok, pessoal. Então, pay attention here. Se o verbo terminar com y precedido com uma vogal, não substitua o y, apenas acrescente ed, tá? Então, olha só o caso aqui, play. Ele termina com y precedido de uma vogal, letra A. Nesse caso, você não vai tirar o y, vai acrescentar ed. Destroy, a mesma coisa, só vai acrescentar ed, porque temos o quê? A vogal O. Enjoy, a mesma coisa, enjoyed, tá? Então, olha só. Emily played video game with her brother last Sunday. Significa, deixa eu colocar um ponteirinho aqui, gente. Que a Emily, ela jogou videogame com seu irmão domingo passado. The car destroyed the bridge, que quer dizer o carro destruiu a ponte. John enjoyed his holiday.
tá? Enjoy, ele tem vários significados. Curtir, se divertir, tá? Nesse caso, é aproveitar também. Então, John enjoyed his holiday. Que o John, ele aproveitou as suas férias, tá? Pessoal, verbos que terminam com a vogal E. Você não tem a necessidade de repetir ED, tipo E novamente, apenas a letra D. Então, temos aqui love, fica loved. Like, fica liked. Arrive, fica arrived. Safe, fica saved. Eu não coloquei aqui, mas tá aqui, ó. Move, fica moved. Olha os exemplos que eu coloquei. I loved him one day. Eu amei um dia. I liked the new recipe I make yesterday. Eu gostei da nova receita que eu fiz ontem. He saved my life. Ele salvou a minha vida. I moved to the city 2 weeks ago. Eu me mudei para essa cidade há 2 semanas atrás, tá? Então, esses aqui são os exemplos. Pessoal, se o verbo já termina com a letra E, não há necessidade de repetir novamente a vogal E. Acrescente apenas o D, tá? Então, é esse o caso do D. Agora, vamos aonde as pessoas pensam que é mais complicado, né? Que são os casos dos verbos chamados CVCs. Verbo CVC significa consoante, vogal, consoante, tá bom? Então, se vocês analisarem as 3 últimas letras, então, olha só, consoante, vogal, consoante. Sempre as 3 últimas letras que formam uma CVC, tá? Se nesse caso, a última sílaba for a mais forte, a consoante, tá? Ai, professora, como que eu vou saber quando a sílaba é forte ou tal a sílaba tônica? Quando eu era aluna, quando eu era criança, a professora me ensinou da seguinte forma. Eu vou usar uma palavra em português para que vocês consigam entender melhor. Casa. A professora falava assim pra gente. Pessoal, quando vocês forem falar a sílaba tônica, vocês batam palma. Porque aí vocês vão descobrir a sílaba tônica na palma, tá bom? Tá. Aí, tá. O que ela fazia? Casa. Ou? Sa. A gente fica tudo tipo... Então, é complicado. Porque aí no dia da prova, você vai ficar lá batendo palminha para descobrir a sílaba tônica. Mas eu tenho uma nova estratégia para vocês e essa vocês não vão errar. Aham, sei. Porque vocês vão ter que usar o pensamento para isso. Vai ter que usar o pensamento. Então, olha só, pessoal. Quando vocês forem tentar determinar qual a sílaba tônica, observe o som da palavra. Sílaba tônica significa que ela tem um som mais pronunciado, tá? Então, por exemplo, vou dar o menino. Vou dar o exemplo da palavra menino. Vou dar o menino. Tem menino, não? Então, tá. Vou dar o exemplo menino. Vocês vão falar menino, menino, menino. De novo. Menino, menino ou menino? Menino. Ora, mas menino. Tô dizendo mesmo menino. Sendo menino mesmo menino. Ora, mas que menino, menino. Desabafei. Então, vocês conseguem descobrir que a sílaba tônica da palavra menino é o ni, tá? Então, é aí que vocês vão conseguir descobrir, identificar a sílaba tônica. Esse negócio de ficar batendo palminha, gente, só vai machucar a mão de vocês, tá? Então, olha só. Por exemplo, outra aqui que eu vou dar uma dica para vocês que vocês vão conseguir bem. Por exemplo, toda palavra que for monossílaba, vocês sabem o que é monossílaba, né? Tá, tem uma sílaba só. Então, vou dar um exemplo de stop e drop, tá bom? Ok? Então, no caso aqui, stop, ele tem uma sílaba só.
E o que acontece nesse caso, teacher? Quando eu vou jogar a palavra no passado, você vai repetir a última vogal e acrescentar ed. Então, stop, stopped. Trop, tropped. Tá, professora. E essas outras? Professora, por que prefer tá em vermelho? Não sei. Ah, deixa assim. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Prefer. Você não fala prefer. Você fala prefer. For example, I prefer coffee. Eu prefiro café, tá? Então, nesse caso, prefer, a sílaba tônica está no fer. Então, você vai dobrar a última letra e acrescentar o ed. Tá bom, professor, eu entendi. Todas as CVCs passam por essa situação? Não. Então, olha só. É como eu falei, nesse caso, vocês têm que ter uma certa noção de som. Mas pode ter certeza que é sempre as mesmas palavras, os verbos que vão ser repetidos. Se a última sílaba não for a mais forte, você não vai dobrar a consoante. Então, olha só. Listen é ouvir. Listen. Você não fala listen. Você fala listen. Então, há necessidade de você dobrar a última letra. Develop. Quem não sabe é desenvolver, tá bom? Você não vai falar develop. Então, nesse caso, não há necessidade de você repetir a última sílaba, tá bom? E acrescentar o ed. E assim por diante, tá? Você não vai falar happen. Você vai falar happen. De acontecer. Happen. Então, ao falar, você já vai perceber qual é a sílaba mais longa. Você não tem que ficar lá batendo palminha, não. Happen, tá? Não vai precisar ficar batendo palminha, não, tá bom? No caso, você não vai falar open. Você vai falar open. Open. Por isso que a sílaba tônica vai ser o O. Então, não vai ser essa outra aí. Então, nesse caso, não tem necessidade de você ficar repetindo. Visit. Você não vai falar visit. Você vai falar visit, tá? Então, não vai ter necessidade de você ter que repetir a última letra e acrescentar o ed. Somente acrescente ed. Essas aí, então, pessoal, vão para a regra geral, tá? Então, estamos acabando esse vídeo, graças a Deus, Deus é Pai, Deus é Pai. Então, olha só, no Simple Past, vocês vão ver alguns advérbios de tempo passado. Eu vou dar alguns aqui para ajudar vocês. Yesterday, eu já deixei a tradução ali, tá? 3 days ago, não é 3 days ago, não, tá, gente? Que eu já vi muita gente falar ago, é ago, tá bom? 3 days ago. Last month. Olha o TH, gente. Ô palavrinha que muita gente sofre para falar. Last week, tá? Week, ok? Last week. Before yesterday, antes de ontem. Last year. Todas palavrinhas, advérbios que dá aquele sentido de passado, vocês vão usar o Simple Past, tá? Essa é a diferença do Simple Past com um terrível chamado Present Perfect, que um dia eu vou trabalhar com vocês também, que é o terror das pessoas que estão aprendendo inglês, tá? Mas vocês podem ter certeza que comigo vocês vão conseguir, não só comigo, como com vários profissionais bons que nós temos aqui no YouTube, certo? Então, gente, para não falar assim, ela plagiou o texto. Eu retirei o texto, sabe o texto do começo da historinha? Eu tirei do livro do Amadeus Marx. Professora, por que você colocou Marx Amadeus primeiro? Porque quando nós colocamos referência, gente, o sobrenome vem primeiro que o nome. Tá bom? O nome do livro é English Segundo Grau. Não é um livro muito novo, mas eu gosto muito de trabalhar com os livros antigos. Ainda mais os livros do Amadeus Marx, porque tem muito humor, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham entendido. E vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye.